E levaram o paralítico até Jesus, e desceram pelo telhado da casa. E um milagre extraordinário aconteceu aquele dia. Fique até o final e veja. Você já percebeu que quando aqueles 4 homens abriram o teto de uma casa para colocar um paralítico diante de Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou não foi fazê-lo andar? Eles venceram a multidão, subiram o teto, abriram uma passagem, desceram um homem imóvel bem diante de Cristo. Todo mundo provavelmente esperava: levanta e anda. Mas Jesus olha para aquele homem e diz algo completamente diferente: filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Existe outro detalhe ainda mais impressionante que vamos aprender hoje. A Bíblia não diz apenas que Jesus viu a fé do paralítico. Ela diz Jesus vendo a fé deles. A fé deles, guarde isso. Hoje nós vamos entrar numa casa de Cafarnaum e descobrir porque esse texto é muito maior do que um homem atravessando um teto. O texto diz da leitura, Marcos 2, verso 3 e 5. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eram 4. Não podendo aproximar-se, fizeram uma abertura, vendo-lhes a fé: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé. Guarde essa expressão, porque voltaremos a ela. As escavações de Cafarnaum revelaram residências simples, construídas, como você está vendo aí, principalmente com pedras de basalto escuro, material abundante na região. Muitas casas possuíam pequenos cômodos organizados ao redor de áreas ou pátios. Agora observe algo importante. Quando nós ouvimos abriram o teto, podemos imaginar 4 homens quebrando uma laje moderna de concreto. Não era isso. As evidências arqueológicas, olha aí, indicam que casas simples de Cafarnaum podiam possuir paredes incapazes de sustentar um pesado teto de pedra. Então o telhado era mais leve, era formado por madeira ou galhos sobrepostos e cobertos por materiais como palha e terra compacta. Isso torna a cena de Marcos perfeitamente compreensível. Eles não precisavam demolir uma laje, precisavam remover parte da cobertura e abrir espaço suficiente para abaixar o homem. Jesus está pregando, está ensinando dentro da casa, a casa está completamente tomada, pessoas próximas às paredes, outras amontoadas na entrada. Marcos diz que já não havia lugar, nem mesmo junto à porta. Do outro, ou seja, do lado de fora, chegam 5 homens, 4 andando e 1 deitado. Eles procuram uma entrada, não conseguem. Alguém poderia ter dito: não vai dar, não é? Na multidão ali, alguém poderia ter dito, o outro também poderia ter dito: vamos voltar amanhã. Ele vai pregar, ele vai sair da casa, vai ficar melhor. Mas esses homens chegaram a uma conclusão: se a porta não nos leva até Jesus, vamos procurar o caminho do telhado. Eles chegam ao teto, começam a retirar a cobertura, terra caindo, material é removido, a abertura aumenta e lentamente um leito começa a descer no meio daquela casa. Imagina todo mundo olhando para cima e então aquele homem, aquela cena, aquele homem descendo diante de Jesus. Agora perceba isso. Vendo-lhes a fé. Lembra que nós falamos sobre isso? Marco não diz que Jesus apenas ouviu a fé deles. Diz que Jesus viu. Como se vê fé? Você vê fé? A fé é invisível. Mas naquele dia ela havia produzido uma ação visível. A persistência daqueles homens tornou visível aquilo em que acreditavam. Mas aqui vem a maior surpresa. O homem chega buscando aparentemente cura física. Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E alguns escribas imediatamente pensam: quem pode perdoar pecados senão Deus? É aí que percebemos que o centro da passagem não é simplesmente o teto, nem os 4 amigos, nem sequer a paralisia. O grande tema de Marcos 2 é: quem é Jesus? Jesus então cura o homem para demonstrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados.
Vou de novo, autoridade para perdoar. O milagre visível confirma uma autoridade que ninguém conseguia enxergar diante daqueles fariseus que estavam ali e escribas. Aqui precisamos separar. Marcos apresenta Jesus como aquele que possui autoridade, não apenas sobre enfermidade, mas também sobre o próprio pecado do homem. A cura serve como demonstração pública dessa autoridade. O texto culmina com o homem levantando-se, tomando seu leito e saindo diante de todos. Mas existe também um elemento maravilhoso. Deus utiliza pessoas para conduzir outras pessoas até Cristo. Os 4 não podiam curar o paralítico, não podiam perdoar os seus pecados, não podiam transformar sua condição, mas podiam fazer uma coisa: carregá-lo até Jesus, levá-lo até Jesus. Talvez exista alguém em sua família, na sua casa, que espiritualmente já não consegue caminhar sozinho, perdeu as forças espirituais. Um filho, um marido, uma esposa, um amigo que quando você fala, por que você não volta para Jesus? Ele diz, eu não tenho força, eu não consigo. Alguém que esfriou na fé, não consegue orar, não consegue buscar a Deus. Você não consegue transformar essa pessoa na tua força. Você não consegue produzir arrependimento dentro dela. Você não consegue fazer aquilo que somente Cristo pode fazer. Mas ainda pode fazer o que aqueles 4 homens fizeram. Você pode carregar essa pessoa em oração, levar até Jesus. Eu vou repetir, levaram até Jesus. Existem momentos em que amar alguém significa não desistir. Quando a porta parece bloqueada da casa, não voltar para trás, não deixar para amanhã. Eles encontraram uma multidão, mas a multidão não se tornou desculpa ou obstáculo. Encontraram um obstáculo, sim, mas o obstáculo virou uma estratégia. A grande verdade é outra. Nossa missão é levar pessoas a Cristo. A obra que acontecerá quando elas chegarem diante dele pertence a Cristo. E existe algo ainda mais profundo nisso. Talvez aqueles homens pensassem que o maior problema daquele paralítico fosse suas pernas. Jesus mostrou que havia uma necessidade muito maior. Há coisa que pedimos a Deus porque parecem ser nossa maior necessidade. Mas Cristo conhece áreas que nós nem estamos enxergando. Ele não veio apenas melhorar a circunstância. Ele veio tratar o problema do pecado e reconciliar o homem com Deus. Você não precisa fazer o milagre. Sua missão pode ser apenas carregar alguém até Cristo. E quando parece que não existe mais uma porta, mais uma saída, a fé ainda procura um caminho. Se esse ensino falou com você, escreva nos comentários. Dê legalidade, eu vou levar alguém a Jesus. Me ajuda, Jesus. Com esta pessoa, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa. E siga aqui o canal, porque aqui vamos continuar descobrindo detalhes das Escrituras que muitas vezes estavam diante dos nossos olhos, mas nunca havíamos percebido. Quer aprender mais da Bíblia? Me siga aqui, curta o vídeo, compartilhe e envie para alguém. E até o próximo conteúdo, se Deus permitir.